e eu não vou ter crédito. Mas como é que eu controlo isso? Lá a gente vai conversar e eu vou explicar para vocês como funciona, mas não não dá problema. particular o dever de fiscalizar o pagamento. Eu tenho que dar instrumento. Se eu fizer isso, eu tenho que dar instrumento. Não é um modelo bom, isso aí. Sabe por quê? Porque assim, você tem um regime de competência ou regime de caixa. Se você for para o regime de caixa, é o seguinte, você vai tributar o que você recebeu líquido. Quer dizer, o que você recebeu menos o que você pagou. Tudo bem. Não é perfeitamente possível fazer isso, né? Já o regime de competência é pelas faturas que você emitiu para os seus clientes e as faturas que você recebeu de outros. Não é? Então, você não pode misturar esses dois sistemas. Você vai tem que ser só caixa, né? Para gerar um crédito. Galera, tudo bem, professor? Tudo bem, Zé? É bom estar com você hoje aqui. Então, desculpa o atraso, viu? Tudo bem? Por que Portugal faz... para uma moça para... Fez bem. Por que Portugal faz isso? Porque eles querem... que o Fernando Rezende que usou essa expressão, né? O princípio da comodidade. Princípio da comunidade fiscal. Comunidade fiscal. A administração tributária estabelece mecanismo que facilita o trabalho dela, apesar de que isso traga custo para o contribuinte, não é isso? Cada um com seus problemas. Né? Então é o seguinte, o que você vai usar como crédito no fim do mês é aquelas faturas que você emitiu, não é? Que você recebeu, não é? Exceto aquelas que não foi paga. Um negócio assim. Você usa um corretor pelo fato de inadimplência delas, né? Então, que obviamente introduz um complicador adicional, porque... Vai começar a exigir a fatura mais cópia do como de pagamento. E aí você vai pagar antes da fatura. Como é que você paga o teu IVA sem saber? O pagamento se dá posteriormente. Exatamente. Não tem como. Então você tem que ter controles paralelos. O que você emitiu de fatura, o que o cara pagou, tem que reconciliar isso. Não é? Que não é fácil, não é trivial, isso é custoso. E o INSS, a própria responsabilidade solidária do tomador do serviço, exige que ele, ao pagar, se assegure do pagamento na etapa. Então, junta a cópia da guia de pagamento, que é uma loucura. Isso daí quando você pega o fraudador, entrega a guia de pagamento. Porque... Outro exemplo do princípio de... Como é que é? Do princípio da comunidade fiscal. O INSS, que tem que ter sistema para controlar quem paga, quem decide pagar, ele é relapso, incompetente, aí ele joga para um contribuinte particular que não controlar o outro. O ferramental. Não é? Isso é inaceitável. Então, olha, se você olhar o regulamento do ICMS de São Paulo, tem 170 mil palavras, que é um absurdo. É um imposto de um estado. Tem 170 mil palavras, com todos aqueles apêndices, aquelas coisas. Está cheio de capítulo. Quando o Eurico deu uma olhada nisso para dar uma simplificada, foi cortando assim de cima e embaixo, a responsabilidade. Tudo é responsabilidade. 267 hipóteses de multa. Sim. 20 situações de responsabilidade. Se não paga o carteiro, se não é o carteiro, é o depósito, se não é o depósito, é o comprador, se não é o comprador. Daí o André matou. A responsabilidade garante, então todo mundo garante, menos a gente tem que cobrar, começar a cobrar do cara. E aí ele tem um dispositivo que diz que é responsável, que ele tem interesse comum. Né? E aí ainda tem o 128, não é? 124. 124. E aí a lei estadual vem do CTN, a lei estadual vem e fala interesse comum, intense. Eles têm aí vem tudo é interesse comum. Você comprar... Aí vem, você quer estabelecer, o cara não vai bem no negócio, ele diz, olha, quanto que você quer para ficar com esse troço aqui? Você paga para o cara, pronto. Aí no dia seguinte começa a bater na porta. O INSS pegar as dívidas que o cara teve, o ICMS, por outro lado, a lei de sucessão, quando trata de responsabilidade, torna inviável os negócios. Você fica, digamos assim, coisas que são win-win, que podia ser um bom negócio para quem vende e para quem compra, deixa de acontecer. E o que o sistema tributário não pode se permitir é atrapalhar os negócios. Porque o negócio aqui gera renda para as pessoas, emprego e gera arrecadação. Né? Mas, filho, eu estou com a liberdade de gravar.
para a gente postar no nosso grupo depois, para todo mundo ter acesso Sim. a essa nossa conversa. Professor, não fala mal de ninguém, então, somente de mim. Ah, pô. Professor, e fala um pouquinho sobre essa questão de sujeição passiva, porque, enfim, no começo nós pensamos que esse era um imposto sobre consumo, então, até o nosso nome inicial do IBS, né? Do IBS, era que fosse que a gente apareceu esse como um ponto importante da fala do Gustavo. A gente chamou até imposto sobre o consumo no começo, não é? Eu quero o nome mais singelo que tem, é imposto sobre consumo, porque realmente era imposto sobre consumo. E nós acabamos fixando no IBS, porque é uma denominação usada por muitos países que têm bons IVAs, né? No começo, como era novidade, negócio de IVA, o pessoal botou o imposto sobre valor adicionado. O valor adicionado, o valor acrescentado, o valor agregado, tudo é a mesma coisa, né? Dá uma ideia de base sobre base, né? Quando você fala em valor adicionado. Isso, exatamente, a ideia é exatamente, porque vem da matriz de contas nacionais, as compras, as vendas menos as compras, né? O imposto sobre a margem. Então, mas isso é o mecanismo dele. Na verdade, ele é um imposto sobre vendas ao consumidor final, portanto é um imposto de consumo. Por quê? Porque e aqui entra assim, substancialmente a questão da não cumulatividade, se você eliminar tributação em cascata no meio da cadeia, por exemplo, se você decreto completo, né, você limpa esse elemento de duplicidade que tem na tributação, porque no estágio 2, você compensou o imposto que pagou no estágio 1, limpou o estágio 1, fica só o 2. No 3, você limpa o que pagou no 2, fica só o 3. No último estágio, que é para o consumidor, você limpando o estágio anterior, você limpou toda a cadeia. Tá? Então, o que vai sobrar? A venda ao consumidor final, que é equivalente, economicamente totalmente equivalente a vocês, olha, venda entre comerciantes B2B não tem tributação, totalmente sem imposto. Só B2C, não é? Então, você diz, só quando vender ao consumidor, é equivalente em tudo. A única razão por que criaram essa coisa de cobrar em todas as etapas é porque ela permite um controle muito sólido, que o cara agrega muito valor no começo da carreira, antecipa e é critério de distribuição de receita também, né? Também. Aqui. Exatamente. Também. Porque exatamente. Então, mas é porque ele, na prática, ele se distribui entre também todos os agentes, não fica uma carga muito pesada para qualquer um. Porque se for só na etapa final, era tão grande o volume de imposto que o cara tinha que pagar, imposto novo, né? Porque não tinha crédito nenhum, né? Que a tentação para ele vender sem nota é enorme. Então, na verdade, se distribui a responsabilidade do imposto no decorrer da carreira. O último vai pagar, ele vai cobrar um imposto grande, mas como ele tem todos os créditos, ele só paga na margem. Então não é uma coisa que vale a pena ele colocar o negócio dele em risco para deixar de pagar. É um sistema de controle, né? Então, agora, eu posso falar que nesse conceito, nós continuamos na questão de se é tributado no destino, na origem, ele continua sendo um misto, né? Não. Mas, por exemplo, se eu agreguei mais valor aqui em São Paulo, então, o IVA que eu recolhi aqui, o IBS que eu recolhi aqui, na hora do rateio da receita, não vai ficar para cá? Não. Porque não é proporcional à minha... Não é proporcional, porque não é proporcional para a produção. Foi produzido em São Paulo, mas foi consumido na Bahia. Então, o que você pagou em São Paulo vai para a Bahia e a Bahia vai ter que reconhecer crédito para aquele pagamento. São Paulo fez uma retenção na fonte para a Bahia, sabe? No caso aí. Tá. O consumidor... Na hora de ratear a receita vai ser alocado no destino. Ou seja, se foi não é ratear. Assim, o sujeito destino tem sempre a propriedade da receita. Não estou rateando, é critério de receita. No sistema atual é ratear. Assume da Bahia. Se da Bahia sai para Lagoas, então a Bahia vai acreditar aquilo e transfere o crédito para Lagoas. Hoje é rateado, nós podemos usar esse verbo. Por quê? Porque sai de São Paulo a 7% para a Bahia, né? E na Bahia ele vende 18%. Então ele complementa de 7 para 18, cobra 11,
adicional, se vender pelo mesmo valor, mas não vai adicionar, e o valor que ele adicionar na Bahia é todo dele lá. É assim que funciona. Então, hoje em dia, é um sistema de repartição. Né? Nesse mecanismo, os estados, teoricamente, vão fazer uma espécie de apuração de débito e crédito também, né? Sim. Eles vão também fazer isso, né? Um fisco cooperativo que saiu do meu, trabalhando junto. O que eu ia consumir veio para mim. Aí eu transferi para um outro estado, portanto eu debito e ele acredita lá. Quer dizer, no fundo você também vai ter uma apuração. Porque se fosse não é da Bahia, ele pague lá na Bahia, primeiro, a Bahia não tem jurisdição para executar os caras aqui em São Paulo, nem sabe o que está vendendo para lá, né? Segundo, vai ter passeio da nota, como tem hoje com o ICMS, que o cara bota que vai para Goiás, ou de Goiás, por exemplo, o São Paulo glosa crédito de Goiás, né? Uhum. Então Goiás não vende para São Paulo, vende para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro vende para São Paulo, porque São Paulo não vai glosar do Rio de Janeiro. Então, essas práticas existem porque nós temos esse diferencial de alíquota. Mas o que estava na minha cabeça era outra coisa, professor. Não ia ter esse problema. O que estava na minha cabeça, vocês devem ter discutido isso e passado por isso, mas o que estava na minha cabeça é o seguinte. Vamos lá, eu agreguei, vamos supor, no ciclo produtivo da maçã, sei lá, do produto que for aqui desse pote, eu agreguei 60% do valor dele aqui em São Paulo. Tá? Depois ele passou por Minas e Bahia, vamos supor, comprou na Bahia. Quanto arrecadou, o que estava na minha cabeça, quanto arrecadou sobre esse pote lá na ponta? Sei. Arrecadou R$150. Uhum. Como é que a gente vai dividir os R$150? Na proporção do que agregou o valor na cadeia. Era isso que estava na minha cabeça. Não, tem sentido, até porque nós chamamos de IVA, que é um misnomer, não é um nome adequado, porque realmente o imposto não vai para onde o valor é agregado. Então, o nome do imposto, como IVA, está equivocado. Porque imagine que você poderia ter a seguinte situação, você vai tributar onde o produto é produzido. Então, foi produzido em São Paulo, vai para a Bahia e já tributou em São Paulo, não tributa na Bahia. É uma espécie de IPI, vamos dizer assim, não é? Podia ser. É todo na origem. Uhum. Né? O IPI é na origem, não é? É isso. Como é um tributo federal, não tem implicações. Ele não serve para ser um tributo municipal, porque São Paulo ia ficar com mais da metade da receita do Brasil todo, né? Uhum. Porque é onde se tem maior atividade produtiva. Poderia ser um split aqui, você paga uma parte aqui e outra parte lá, como nós temos hoje no ICMS, que é um sistema misto, ou pode ser totalmente no destino. No destino você segue a tributação basicamente no consumo, sabe? Então, você, partindo para o IVA, que os países fazem, você tem que seguir um critério mais próximo do consumo. Esse problema, eu percebo um elemento subjacente na sua pergunta aí, Gustavo, que é a questão do equilíbrio federativo em termos de receita. Quem fica com o quê? Superar a briga no Congresso. Esse problema não existe no PIS/COFINS. Por que não existe no PIS/COFINS? Porque não faz diferença se é origem, se é destino, paga de qualquer jeito. Digamos, a área é uniforme, né? Mas se você tem um negócio que é um problema nas federações, então você tem que ter um critério que resolve isso daí. E cada federação resolve um problema. Canadá de um jeito, a Austrália do outro. A Austrália arrecada centralmente todo o IVA, o IBS deles, que eles chamam. Chama IBS também? Goods and Services Tax. Goods and Services Tax. Goods and Services Tax, né? Goods and Services. Tem alguns países que chamam de Sales Tax, imposto sobre as vendas, e tem outros que chamam de VAT mesmo, imposto sobre o valor agregado. Mas, então, a Austrália arrecada tudo e não fica com nada. Ela entrega 100% para os estados. Ela tem 6 estados, né? Ela entrega isso daí. E quando ela introduziu o imposto novo, eles introduziram em 2006, isso aí. Valores iguais para os 6 estados? Iguais, ela devolve, aí eu precisaria ver, porque tem uns elementos de ajuste nessa distribuição para os estados, sabe? Mas não é da proporção do consumo, então? Em princípio mas tem uns elementos de ajuste. Por que você faz ajuste? Para melhorar o equilíbrio federativo. Você introduzir um elemento de redistribuição nisso, né? É sempre possível fazer. Mas eu não tenho
não me lembro bem o esquema, como é que funciona no chá. Mas na Alemanha, os Landers, eles arrecadam o imposto. O federal não arrecada nada. Só que, como é um imposto repartido, o Lander fica com uma porcentagem e repassa o resto para a federação. O orçamento federal recebe uma transferência de baixo para cima, né? Naturalmente, a Alemanha tem um elemento de credibilidade maior do que o nosso, né? Nesse ponto aqui. Se fosse deixar por... Só nesse. Professor, deixa eu só